Bom dia, amigo. E agora, vocês estão vendo? Vou ter que voltar lá para poder autorizar. Muito bem. Vamos, vamos. Por favor, desliga o microfone. Isso, desliga o microfone. Todo- todos desligam isso. Vamos começar a aula, a explicação, tá ok? Vamos começar a explicação. Olha só. O assunto que vocês têm lá é exatamente esse aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, o conteúdo, a arte da pré-história. Somente uma pessoa liga o microfone e fala se está enxergando ou não, onde tem a arte da pré-história. Ah, então tá ok. Muito bem. Vou ter que sair um pouquinho, porque tem gente chegando e eu vou ter que estar interrompendo a aula por conta disso. Só um minutinho. Muito bem. Deixa eu ver se eu aumento, porque daqui não precisa eu estar saindo. Olha só. Então, nosso assunto se chama a arte da pré-história, tá ok? A arte da pré-história. Isso, vou deixar para deixar maior possível isso aqui, para vocês que estão no telefone poder acompanhar. Então, o nosso conteúdo é a arte da pré-história. Mas o que é a arte da pré-história? É tudo aquilo que você imaginar que aconteceu antes de ser criado, antes de surgir a escrita. Então, a arte da pré-história é tudo aquilo que surgiu antes da escrita, tá ok? Então, tudo aquilo que havia antes da escrita, olha só, é que antecedeu a escrita, olha só aqui, tudo aquilo que antecedeu a escrita, que veio antes da escrita, se chama pré-história, tá ok? Tudo aquilo que veio antes da escrita, todos os acontecimentos. Então, o que eu vou relatar agora para vocês aconteceu antes do surgimento da escrita. E esse período que surgiu antes do surgimento da escrita, nós chamamos de pré-história. Nós chamamos de pré-história, tá? Então, dentro da cultura, não existe somente o registro escrito, porque naquela época não existia a escrita. Existia a pintura, a escultura, isso era arte. Então, o período da arte se divide em 3 períodos. Olha aqui embaixo, 3 períodos, tá ok? Eles se chamam período paleolítico, mesolítico e neolítico. A palavra paleolítico, preste bastante atenção, é formada de 2 vocábulos. O nome paleo, está escrito aqui, eu vou selecionar, olha só, paleo, que quer dizer velho, quer dizer tá, antigo. Quer dizer velho, quer dizer antigo. Tá ok? E lítico quer dizer pedra. Lítico quer dizer pedra. Tudo aquilo que é mais velho, tudo aquilo que é velho, é porque veio primeiro. Então, esse período que tudo aquilo que vem, que é mais velho, veio primeiro. Muito bem. Então, vejam só. Lítico quer dizer pedra. Então, eu posso dizer que o período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, da arte da pré-história, significa o primeiro período da Idade da Pedra. O primeiro período da Idade da Pedra. É chamado período da Pedra Lascada, tá? Então, quando a gente diz, eita, fulano de tal se lascou, isso não é um palavrão, isso quer dizer que a pessoa está de forma rudimentar, que ele regrediu, ele levou um tropeço, tá ok? Em vez de ele ir para frente na vida, às vezes o cara tem um prejuízo, então ele regrediu. Então, é nesse sentido aí, tá ok? Esse período paleolítico, ele acontece entre os anos de 40.000 até 8.000 anos antes de Cristo. Olha só, de 40.000 até 8.000 anos antes de Cristo. Então, tá? Presta bastante atenção nessa expressão aqui. Paleolítico quer dizer primeiro período da Idade da Pedra,
que vai de 40.000 até 8.000 anos antes de Cristo. Uma das primeiras questões está falando sobre isso. Tem que estar bastante atento sobre essas datas aí. O período mesolítico, ele acontece, meso, olha só, a palavra meso, olha, eu vou marcar aqui. Meso quer dizer meio, lítico quer dizer pedra. Então, eu posso dizer que o período mesolítico é o período, tudo que é meio é intermediário. Então, é o período intermediário da Idade da Pedra, que vai de 8.000 até 5.000 anos antes de Cristo. Observe, o Paleolítico vai de 40 até 8, e o Mesolítico pega de 8 e vai até 5.000 anos antes de Cristo. Ainda é chamado o período da Pedra Lascada. Mas, então, o que seria essa Pedra Lascada? Olha só, a pedra lascada é quando você bate uma pedra na outra, tá ok? E ela se quebra. Essa pedra se quebra, ela fica áspera, tá? Uma pedra, ela fica áspera. É por isso que ela diz lascada, porque a pedra se partiu e ficou áspera, tá certo? Uma lasca, tirou uma lasca, como se tivesse tirado uma lasca da pedra, tá ok? Muito bem. O terceiro período é o que nós chamamos de período neolítico. Olha só, a palavra neolítico é formada de dois vocábulos, neo e também lítico. Muito bem. Então, observa. Nesse período, tá, neolítico, o que quer dizer se neo? Quer dizer o quê? Novo. Novo. Tudo que é novo é que veio por último. Veja você na sua família. O seu irmão, então você, que é o mais novo, é exatamente aquele filho que veio por último. Então, eu posso dizer que o período neolítico é o último período da Idade da Pedra. Tá certo? A palavra neo quer dizer novo, lítico quer dizer pedra, tá ok? Então, tudo que é novo é o que vem por último. Então, eu posso dizer que neolítico é o último período da Idade da Pedra. O que acontece? Olha só, o mesolítico vai de 8.000 até 5.000. Então, o neolítico pega os 5.000 e vai até 3.000 anos antes de Cristo. Tá ok? Muito bem. Agora, é importante a gente saber o que aconteceu em cada um desses períodos. O período paleolítico, o período mesolítico, o período neolítico. Tá ok? É importantíssimo nós sabermos. Tá ok? Então, vamos lá. O artista pré-histórico, os primeiros recursos técnicos do artista pré-histórico. Se eu estou falando dos primeiros, eu estou falando aqui do período paleolítico, que foi o primeiro período da Idade da Pedra. Ok? Então, o que era que o homem da pré-história ele fazia? Qual era o material que ele tinha? O que ele fazia para produzir aquelas artes, aquelas pinturas nas paredes e tetos de grutas e cavernas e pedras também? Tá? Primeiro, eles usavam só pigmentos usados em suas pinturas, que foram extraídos de óxidos minerais. Esses óxidos minerais é tudo aquilo que se encontra na natureza, tá ok? Que pode ser carbonizado. Por exemplo, ossos carbonizados, usava carvão vegetal, é aquela madeira que queima, mas não queima o suficiente para se transformar em cinza, tá ok? Então, você já... É aquele carvão que você conhece para fazer churrasco, etc. e tal. Vegetais e, possivelmente, isso não é uma prova científica, tá? Possivelmente, tá ok? Sangue dos animais abatidos. Eles matavam os animais, pegavam o sangue, guardavam, misturava com óleo, tá ok? Dissolvia em óleo, para pintar as paredes e grutas, as paredes e tetos de grutas e cavernas. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. O que seriam esses elementos sólidos? Seriam raízes, tá ok? Seriam sementes. As sementes, eles esmagavam a semente, batia, colocava em cima de uma pedra, tá ok? Côncava, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? E esmagava, tá ok? Depois, ele misturava com óleo, isso serviria o seguinte, se tivesse a cor vermelha, tivesse a cor verde, eles iam pegando esses elementos da natureza que serviam, tá, como pigmentação, ou seja, que dava cor às pinturas dele.
A pintura na pré-história recebeu o nome de arte rupestre ou parietal, pelo fato de ter sido desenvolvida quase exclusivamente nas paredes e no interior de cavernas e grutas, com menor frequência fora delas. Rupestre quer dizer pedra, parietal quer dizer parede. Então, recebeu esse nome de arte rupestre, porque era uma arte onde o suporte, onde eles pintavam, era exatamente, tá ok? As pedras, tá ok? Rupestre quer dizer pedras. Muito bem, olha só. O que é que a gente vai ver na próxima aula? A pintura do período paleolítico, a escultura, tá? E por aí vai, tá ok? Então, eu vou ter que agora interromper, tá ok? Vou estar interrompendo aqui e quero primeiro agradecer a atenção de vocês, tá certo? Porque agora eu vou partir para o 8º ano, tá certo? Então, vocês, aquela atividade não é para fazer ainda, só é para fazer a atividade que está no portal depois que eu explicar todo esse assunto, tá certo? Vocês estão me vendo agora? Estão me vendo? Certo? Muito bem. Então, pronto, já acabou o tempinho. Quero agradecer vocês do 6º ano. Na próxima semana, nesse mesmo horário, de 8 horas, de 8 até 8h15, é o horário do 6º ano. Eu agora vou explicar para o 7º ano, tá ok? Deus abençoe vocês. Um abraço. Olha, eu vou criar uma chamada lá no portal, certo? Aí vai ter o nome chamada, isso é você colocar, responder a chamada quando eu colocar lá, tá ok? Eu vou colocar um vídeo explicando como vai ser a chamada. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Vamos para o 7º ano agora. Fala no microfone, por favor. Márcio, obrigado, Carlos Eduardo. Tenha um bom dia. Boa aula também. Vamos lá. O assunto do 7º ano é a arte românica, tá ok? O assunto do 7º ano é a arte românica. Então, vamos ver. Vou só interromper aqui para aceitar alguém que vai entrar. Muito bem. Então, olha só. O estilo românico dominou toda a Europa ocidental e variava de acordo com as influências recebidas. Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é um pouco de geografia, porque fala toda a Europa, tá? Muita gente, às vezes a gente não sabe onde é que está a Europa, ainda mais Europa Ocidental. Então vamos primeiro saber um pouco sobre essa Europa, né? E principalmente essa Europa Ocidental. Então, olha só. Essa aqui é a Europa, e essa parte também de Rússia, onde tem Rússia, é a parte também da Europa, tá ok? Vamos entender um pouquinho mais. A Europa, ela tem, para você ter uma ideia, ela tem 50 países, ela tem 10 milhões de metros quadrados, e divide-se em 4 regiões. Em Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Meridional, tá ok? Então, o continente europeu contém 50 países, inclusive o menor país do mundo se encontra na Europa, tá ok? Que é o Vaticano, tá ok? Então, vejam só, vamos agora saber o que é a Europa Ocidental, Setentrional, quais são os países que compõem cada região dessa da Europa, que se divide em 4. Vamos lá. Europa Ocidental, tá ok? Europa Ocidental. Europa Ocidental abrange alguns chamados países atlânticos, ou seja, olha só, essa parte onde eu estou passando o mouse aqui, tá, é o Oceano Atlântico. Então, esses países, tá ok? Todos esses países têm de cor marrom claro, tá ok? É a Europa Ocidental. Então, tem o Reino Unido, República da Irlanda, tá ok? E França. Os que mantêm relação direta com o Atlântico através do Mar do Norte, os Países Baixos. É muito importante vocês perguntarem ao professor de geografia de vocês o que são Países Baixos, tá? A gente sabe que a Holanda, ele faz parte de um dos Países Baixos, mas por que Países Baixos? Então, uma pergunta para vocês, uma boa pergunta para falar com o professor de geografia, perguntar a ele. Então,
os que mantêm relação direta com o Atlântico através do Mar do Norte, Países Baixos, Bélgica e Alemanha. E os países que, sem saída para o mar, mas que estão diretamente ou indiretamente vinculados ao Ocidente, como Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Tá ok? Então, olha só aqui, olha a Áustria, estou passando o mouse em cima dele, olha só a Áustria, tá ok? O Liechtenstein, a Suíça, Luxemburgo, eles não têm contato com o mar, mas eles fazem parte da Europa Ocidental, tá ok? Muito bem. Agora, Europa Setentrional. Essa parte de marrom que vocês estão vendo aqui, olha só, engloba a Noruega e a Suécia, localizadas na Península Escandinava, além da Finlândia, Islândia e Dinamarca. É importante vocês saberem esses nomes, ouvirem pelo menos, que às vezes a gente escuta o noticiário na televisão e fica meio desorientado, a gente não sabe nem onde fica, tá certo? A gente não sabe sequer onde fica, bicho, essa região. Então, veja só, abrange também a Estônia, a Letônia, a Lituânia, que a partir de 1990 se tornaram independentes da União Soviética. A inclusão desses países na região justifica-se por motivos econômicos e pela sua proximidade étnica, cultural com os finlandeses. Então, olha só, toda essa parte aqui, tá? Outro detalhe aqui está falando península. Pergunta ao professor de geografia, professor, o que é península? Olha só, isso aqui, essa parte que eu estou marcando aqui chama-se península, tá ok? Chama-se península, tá? Pergunte ao professor que venha a ser península, professor de geografia. Vamos agora para a Europa Centro-Oriental, certo? Centro-Oriental. É formada pelos conjuntos dos antigos países socialistas do leste, como Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, olha só, Montenegro é um país, Kosovo, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina e Macedônia, e pelas repúblicas que constituem a antiga soviética, em sua parte europeia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Rússia Europeia. Tá? Então, observe, toda esta parte rosa do mapa pertence também à Europa e é chamado de Europa Centro-Oriental. Tá ok? Vamos para a última, Europa Meridional. É a região que, também chamada de Mediterrânea, compreende os países situados no sul do continente, quase todos banhados pelo mar Mediterrâneo, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia europeia, além de vários microestados vaticanos, certo? Microestados como Vaticano, o San Marino, Mônaco, Malta e Andorra. Por favor, desliga o microfone, tem alguém com o microfone ligado. A Europa Meridional é exatamente essa Europa aqui, olha só, de cor roxa, tudo que você estiver vendo de cor roxa aqui é Europa Meridional, tá? Isso tudo para a gente falar de arte, falando primeiro de geografia, tá certo? Quando no início do texto fala sobre a Europa Ocidental, então nós iremos falar só dessa região aqui, ó, marronzinho mais claro. Vocês estão vendo onde tem a Irlanda, o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, Luxemburgo, França, Suíça, Áustria, vão ser desses países que a gente vai estar falando, tá certo? Vão ser desses países que a gente está falando. Então, vocês vão ver agora, tá? Assistir agora a transformação geográfica que acontece constantemente, isso do século XII. Olha só o que eu aprontei para vocês. Então, observa que em um pouco tempo, um espaço de 100 anos, olha, vou repetir, quantos países não mudaram sua fronteira, mudaram de nome, um juntou-se com o outro, ou então separou-se. Vou passar novamente, isso aqui está no século XII. Olha só. Então, o que é que a gente vai falar agora? Sobre a arte românica, já que a gente sabe onde é que fica a Europa Ocidental, tá? Então,
A arte românica era uma arte denominada pela religião cristã. Então, quem dominava, quem ditava as regras dessa arte era exatamente a Igreja Católica. Artistas anônimos procuravam transferir suas mensagens e sentimentos em sua arte, sem perfeição. Então, observa só. Aí, um outro dia, um aluno falou assim, professor, quer dizer que essa arte é muito parecida com a arte de desenho que as crianças fazem? Em parte, sim, porque eles não estão preocupados com a perfeição anatômica de desenhar o corpo, tá? Com as devidas dimensões e proporções que possuem. Não, era o conteúdo que era importante. Era o conteúdo que era importante. Então, desenvolveu-se desde o século XI até o início do século XIII. Por isso que eu mostrei aquela modificação dos países tão rápido dentro de 100 anos. A igreja determinava a produção cultural e artística desse período, cujas representações típicas são as basílicas. Então, basílicas são as igrejas, certo? Basílicas são as igrejas. O que é que a gente pode, assim, marcar de importante? Primeiro, que quem dominava isso era a religião cristã, certo? Depois, os artistas eram anônimos, não tinha o nome dos artistas. Quem era o autor dessa obra? Não tinha. E também, tá certo, que eles não buscavam a perfeição, olha só, não buscavam a perfeição. E isso aconteceu entre o século XI até o século XIII. Tá ok? Então, essas são as principais informações que a gente pode colher dessa parte aí. Alguém está querendo entrar? Só um minutinho. Muito bem, já entrou. Vamos lá. Voltar à nossa programação normal. Olha só. Então, suas estruturas eram semelhantes às construções dos antigos romanos. Suas características principais são antigos romanos. Olha, as construções dos antigos romanos eram construções de fortalezas. Era um período beligerante, então eles viviam em guerra. Eles tinham que construir, tá? De uma forma que os seus inimigos eles não ultrapassassem a barreira. Então, igrejas que se parecem com fortaleza. Vamos continuar estudando o texto. As estilizações das abóbadas. O que é abóbada? A abóbada é o teto em forma de um chapéu, tá, okay? Em forma de um boné que é arredondado. O teto não era reto como a gente vê hoje. Ela tinha forma abobadada, em forma de abóbora, certo? De uma abóbada, tá? Dos pilares maciços, ou seja, pilares grossos, fortes, largos, que as sustentavam. Sustentava quem? O teto, que era arredondado, em forma de abóbada, tá ok? Muito bem. Se alguém quiser falar, tirar alguma dúvida, é só ligar o microfone e falar, professor, tá ok? Aí eu paro e escuto o que vocês querem me perguntar. Vamos continuar. Então, paredes espessas, quer dizer o quê? Grossas, largas, com aberturas estreitas, usadas como janelas. Tá? Olha, é cada construção que fantástico, dá vontade do cara até se casar de novo. Lindo, cada construção linda. Vamos lá. A primeira coisa que chama atenção nas igrejas românicas, eu quero ter, assim, está terminando o tempo, mas eu gostaria de dizer isso. Há uma diferença entre arte românica, arte romana e romântico, certo? Romântico é aquele cara que gosta de cantar para a esposa, para a noiva, para a namorada, que vive cantando. Seu olhar sempre está tão distante de um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Esse é o romântico. Romano é o que, puxa, veio até o século V, no máximo, século V antes de Cristo, depois de Cristo. E a gente está no século XI depois de Cristo, tá ok? Quero agradecer a atenção agora de vocês aqui. A partir de agora, de 8h30 até 8h45, vai ser a turma do 8º ano. Verifica aí, por favor. Fala alguém se está vendo o... Tem renascimento. Massa, muito obrigado. Quem foi que falou?
Ótimo, ótimo. Pode desligar agora o microfone. Quero agradecer a todas as duas. Deus abençoe vocês e boa aula. Vamos ter uma boa aula. O assunto da gente, inclusive que eu deixei lá no portal e deixei lá no WhatsApp, chama-se renascimento. Vou tentar aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá ok? Para vocês verem melhor. Melhor, vou botar em modo de apresentação. Então, é renascimento. Agora, esse nome renascimento, ele não foi colocado assim à toa, tá ok? Ele não foi colocado à toa, esse nome renascimento. Tá? Ele foi colocado com sentido, porque o que é renascimento? É alguém que morreu e depois renasceu. Nesse caso, ele está se referindo à cultura renascentista. Então, a cultura greco-romana, que durante todo o período antes do Renascimento, ele estava esquecida. Até o século, morreu no século V. Então, ficou esquecido, tá ok? E, simplesmente, ele, quando ressurgiu, teve esse nome de Renascimento. Começou na Itália, depois foi para a Alemanha e os Países Baixos. Vamos lá. O Renascimento foi uma época de revivência da arte, ou seja, reviver. Então, ganhou outra vida. Uma volta à cultura greco-romana. Mas, gente, eu quero dizer que se alguém estiver falando no chat eu não estou vendo, tá ok? Porque eu estou agora apresentando a aula para vocês. E daqui a pouco, aí quiser falar, interromper, tirar alguma dúvida, tá? Esse horário do 8º ano. Aí pode ligar o microfone e me perguntar. Mas não se restringiu a essa revivência, ou seja, somente o período da história que trata da cultura greco-romana. Tá? Foi um período muito mais amplo. Aconteceram progressos não só no campo das artes, como também da literatura, nas ciências e muitas outras áreas. Alguém quer perguntar? Tem alguém com o microfone ligado? Desliga, por favor. Isso, obrigado. Então, olha só, foi um período da história muito mais amplo. Aconteceram progressos não só no campo das artes, como também na literatura, nas ciências e muitas outras áreas. Busca pelo humanismo. O humanismo é aquela teoria filosófica, tá ok? Que Deus deixa de ser o centro, tá ok? Todas as decisões, os pensamentos, as tomadas de atitudes, deixa de ser Deus, deixa de ter a religião, a igreja dominando e passa agora a ter a razão. Certo? A razão humana, o homem que é o centro. Então, busca pelo humanismo, valorização do homem e da natureza, contra a supremacia do divino e do sobrenatural. Ou seja, esse pessoal aí estava revoltado demais com a religião, estava revoltado demais com o que era divino, sobrenatural. Conceitos impregnados da Idade Média. Por quê? Do século V até o século XV, predominou, tá ok? A questão da supremacia do divino, do sobrenatural. Só que todos nós que estudamos um pouco, a gente sabe que houve abuso. Então, a partir do século, olha só, 11, tá? Ocorreu uma grande transformação na vida econômica dos povos da Europa, a partir do século 11. Além disso, o comércio no Mediterrâneo, gente, é o mar que está entre a África e a Europa, tá ok? Então, o comércio no Mediterrâneo renasceu. A moeda passou a ser mais usada, tá ok? Porque antigamente era mais troca, então a moeda passou a ser mais usada. Nas cidades medievais. Começou, então, a surgir o que? Uma nova forma de organização socioeconômica. A corporação de artesãos, ou seja, aquela pessoa que produzia, certo? O seu produto de comércio através das suas artes, é aquele que produz através das suas mãos, ok? Ele é o tipo da pessoa que vive daquilo que produz, que é feito pela sua mão. A população habitava as cidades da Idade Média. Era basicamente composta por comerciantes e artesãos, tá certo? Por comerciantes e artesãos. Só um minutinho. Eu tenho que estar de olho na hora aqui. Os primeiros formavam a burguesia, tá? Pois constituíam a classe social característica dos burgos. Veja só, a palavra burguesia
A gente vê tanto isso, inclusive, na política. Não, porque os burgueses, isso, aquilo, outro, mas o cara nem sabe qual foi a origem. Então, naquele período da Idade Média, tá, okay, as cidades eram formadas de muralhas, para que outros povos não viessem e invadissem, destruíssem. Com a diminuição das guerras, dessas lutas, tá, okay, o que é que acontece? As pessoas, os artesãos, tá, okay, produzia e criou-se os comerciantes. Esses comerciantes criaram construções do lado de fora dessas muralhas, porque quem passava ao lado da cidade não tinha o empecilho de entrar naquelas muralhas, às vezes cidades mal cheirosas, etc. e tal, falta de saneamento. Então, o que eles construíram? Essas construções do lado de fora dessas muralhas, que se chamavam burgos. E os donos dos burgos, tá, okay, que eram aqueles caras que comercializavam, tá, okay, os produtos, se chamavam burgueses. E a classe desses burgueses se chamava burguesia. Tá, ok? Muito bem. Então, eu separei aqui para vocês aonde foi a parte mais forte. Olha só, na Holanda, na Bélgica, tá, ok? Na Alemanha. Olha, essa parte toda aqui que eu vou marcar aqui, olha só, que eu estou marcando, é exatamente a Europa, tá, ok? É exatamente a Europa. Tá? Sim, ainda vem essa parte aqui de cima, olha só. E essa parte aqui que eu estou marcando é o mar Mediterrâneo, que eu falei aqui. Aqui embaixo, certo? Aqui embaixo é a África, certo? E em cima é a Europa. Então, Portugal, Espanha, a Itália, surgiu na Itália, ok? Vamos lá. Essa é a localização geográfica, tá, ok? Dos países que tiveram essa arte chamada arte do Renascimento. O renascimento cultural, uma arte para a burguesia, ou seja, para aqueles que tinham comércio nas suas mãos, tá? Um outro dia, um cara chegou para mim e disse, faz muito tempo isso, falou para mim o seguinte, uma verdade, ele disse, olha, cara, tu terminou faculdade? Eu disse, já terminei, eu quero fazer uma pós-graduação. Ele disse, olha, tu ganha quanto? Aí eu fiquei meio assim, disse, olha, não precisa nem você dizer quanto ganha. Eu quero dizer o seguinte, que eu ganho mais do que um médico. E eu vou dizer uma coisa para você, se você pegar banana e for vender aqui na esquina, você começar a comercializar com isso, você vai ganhar mais dinheiro do que muitas pessoas formadas. E eu fiquei indignado com isso. Só que eu comecei a ver a vida dele. Era um cara que tinha um padrão de vida interessante, que ele mal tinha terminado o ginásio. Então, o comércio é algo que realmente dá um bom retorno, só que a pessoa tem que saber. Então, esses comerciantes eram chamados de burgueses, e o conjunto desses burgueses se chamava burguesia, que era a classe. Então, feudalismo, é bom a gente perguntar à professora de história, professora, o que é feudalismo? Oi, filhinha, pode falar. Isso, pode falar. Ginásio, é isso, é? O que é ginásio? Isso. O que é ginásio? Muito bem. Então vamos lá. O ginásio é simplesmente, olha, tem dois aspectos. Antigamente, ginásio era denominado um tipo de série, certo? Um tipo de série que era o ensino fundamental 2, que era da quinta série até a oitava série. Mas também ginásio sob o aspecto físico, é uma construção onde acontecem as atividades desportivas, tá ok? Então, nós temos aqui o ginásio do SESI, que é lá no Trapiche, onde acontecem os jogos, onde tem quadra, etc. Então, ginásio quer dizer isso, tá ok? Eu preciso que alguém que esteja assistindo, por favor, me avisa se está vendo aí o nome impressionismo. Tá ok? Massa, muito obrigado. Então, eu vou começar a explicar agora sobre o impressionismo. Olha só. O que tem de fundo aqui é exatamente uma tela que deu nome a esse nome impressionismo, certo? O impressionismo surgiu na França. Vou colocar aqui.
A gente vai ver aqui, olha só. Surgiu em Paris, França, né? No início dessa tendência foi no século XX. Então tá aqui, olha, eu coloquei aqui a França para vocês verem. Abaixo da França você vai ver a Espanha. Em cima você vai encontrar a Alemanha, o Luxemburgo, que é um país muito pequeno, tá? Etc e tal. A Bélgica, etc. Certo? Muito bem. Então vamos lá. França. Aspectos geográficos, primeira coisa que a gente vai ver. É uma planície europeia, um imenso maciço central, onde nasce grande parte dos rios da França. Apresentam fenômenos vulcânicos, lá tem vulcão, cara. Seu litoral tem mais de 3.000 quilômetros de extensão. Localização, na parte ocidental do continente europeu. Tá ok? Eu acabei agora de explicar esse assunto para o pessoal do sexto ano, o que seria Europa Ocidental. Entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, ou seja, ele vai do Mar Mediterrâneo até o Oceano Atlântico. O clima está dividido entre oceânico, continental, mediterrâneo e de montanha. O clima oceânico tem influência da massa polar úmida e com fortes ventos vindo do oeste. Por que é importante eu explicar isso para vocês? Porque é sobre essas características que a arte vai estar falando. Principalmente essa arte, o impressionismo, que era chamada inclusive arte plené. É uma expressão em francês que quer dizer arte ao ar livre. Então, vocês, quando a gente começar a estudar arte, a gente vai ver as imagens, vai dizer, mas por que é dessa maneira? Aí vocês vão entender porque eu estou explicando essa parte aqui inicialmente. Tem influência da massa polar úmida e com fortes ventos vindo do oeste. O clima continental tem influência da massa polar seca. O inverno mais rigorosos e longos e ensolarados. As tempestades são violentas durante o verão. O clima mediterrâneo ocorre ao sul da França e o clima de montanha. Invernos muito longos e frios, chovendo tanto no inverno quanto no verão. Muito bem. Explicado isso, vamos saber um pouco sobre a população. São mais de 32 milhões de habitantes em 1900. Hoje, em 2020, aproximadamente ultrapassa 65 milhões. Sua língua oficial é o francês. A religião na França é o catolicismo. Em 2020, estima-se que existe mais de 3,5 milhões de muçulmanos, correspondente a cerca de 6% da população francesa. Breve, poderá ser a religião predominante entre os franceses, por causa do alto índice de natalidade entre os muçulmanos. Por exemplo, entre o francês, a média é um filho e pouco, e os muçulmanos são 6 filhos por casal. Então, imagina a diferença, 600% a mais. Então, possivelmente, tá ok? Num curto espaço de tempo, os muçulmanos poderão ser maioria. Na França, a taxa de natalidade houve um controle no século XVII, já a taxa de crescimento parou no final do século XIX. E a taxa de mortalidade caiu. A moeda principal é o franco. Sobre a sua economia, a França é muito desenvolvida, é um dos países mais industrializados do mundo. Até o século XIX, sua economia era essencialmente agrícola. Olha só, até o século XIX, com importantes atividades artesanais. E hoje é uma das potências industriais. Fatos históricos. Foi fundado no ano 600 a.C., certo? De Massélia, pode ser chamada assim, colônia grega do sul do território francês, conhecida como Gália. A região era ocupada por a região, né? Era ocupada por gauleses. Aqui está falando religião, mas é a região. Deixa eu consertar aqui. A região era ocupada por gauleses. A vida urbana expandiu-se. A economia diversificou-se com o incremento do comércio e das manufaturas. Vários fatores históricos durante vários anos aconteceram na França, como o absolutismo, que é a autoridade real, surgiu forçado por guerra dos 100 anos. À medida que a monarquia subtraiu o poder da nobreza, a burguesia conquistava maior importância política, houve decadência da moral, tá? Sempre quando alguém quer tomar um poder, o que ele faz?
ele começa aos pouquinhos a incitar pornografia às crianças, tá ok? É o que a gente vê hoje aqui no país, né? A gente vê assim as músicas que até adulto era para ter vergonha de cantar, mas infelizmente perdeu-se a vergonha. Ocorreu a eclosão das guerras religiosas, Revolução Francesa, tá? A sociedade francesa dividiu-se em 3 segmentos. É muito importante esses aspectos vocês perguntarem, professor, o que foi a Revolução Francesa? O que é absolutismo? O professor de história. Eles vão ajudar a entender melhor para saber qual foi a influência na arte disso aí. A sociedade francesa dividiu-se em 3 segmentos. 2 deles, o clero e a nobreza, exercendo grande influência na vida política e econômica da sociedade. O terceiro, composto pela burguesia, os artesãos e os camponeses, representando apenas no sistema político. Olha só, muita gente fala de burguesia. O que era burguesia? A palavra burguesia vem de burgo. Burgo eram construções que eram feitas nas cidades antigamente, na Idade Média. Ela era circundada, ela era circulada, tá ok? Tinha construções que eram as muralhas. Quando o período de guerra começou a diminuir, as guerras começaram a diminuir nesse período, tá ok? Já no final da Idade Média, então os comerciantes começaram a colocar, certo? Construções do lado de fora para se tornar o acesso mais fácil daqueles que passavam ao lado da cidade. Essas construções se chamavam burgos. Dos burgos, os donos dos burgos, que eram as construções de comércio, se chamavam burgueses. E o conjunto de burgueses era essa sociedade burguesa, se chamava burguesia. Ok? Muito bem. Então, o Estado Nacional formado por 500 e... Nacional, formado por 500 e... Deixa eu ver aqui. A França é um dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, mas a distribuição da riqueza não se dá de forma justa. A educação básica é obrigatória e gratuita nos centros do ensino público. Olha, essa questão de dizer que a riqueza não é distribuída de forma justa, muitos autores, existe confronto nessa ideia. Por quê? Porque mesmo que todo mundo tivesse a mesma coisa, daqui a algum tempo, uns teriam mais do que o outro. Porque tem gente que quer cada vez mais, tem gente que não está nem aí. Aí sempre vai haver desigualdade. Sempre. E o Estado está aí para ter um equilíbrio, tá ok? Da educação, criar a forma de ter mais emprego, da segurança, da saúde. Então, isso é que dá um certo equilíbrio, tá bom? Muito bem. A vida cultural francesa é das mais intensas e influentes do mundo. A arquitetura, muito bem, aí entra na nossa arte propriamente dito. Passou a desenvolver um estilo próprio, o romântico, certo? Que é um assunto do 6º ano, divulgado pelos monges da abadia de Cluny, com estilo gótico presente nas catedrais de Notre Dame. A arte gótica é assunto do 8º ano. Surgiu um modelo italiano com características próprias. Muito bem. O impressionismo. Olha só. Então, esta é a parte que eu gostaria que vocês marcassem para que a gente começasse a trabalhar na próxima semana, tá ok? Para nós trabalharmos na próxima semana, que vai ser dessa parte daí que nós iremos trabalhar na próxima semana. Eu quero, assim, agradecer imensamente a atenção de vocês, tá ok? Na próxima semana, já sabe que o horário do 9º ano é de 8h45 até 9 horas, tá ok?